Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Precisamos de Vigilância Espiritual. É a lição de número 10, de 9 de dezembro de 2018. É bom lembrar que dia 9 de dezembro, que é o segundo domingo do mês de dezembro, comemora-se também o dia da Bíblia, o livro dos livros, o livro do Senhor, o livro da lei, a palavra de Deus. Palavra esta que é alimento para o faminto, palavra esta que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Palavra esta que é bússola para dar direção ao perdido. Palavra esta que é o martelo que esmiuça a pedra ou a penha. Palavra esta que nos direciona e que nos enriquece a cada dia. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora os ossos. Também diz que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel e do que o licor dos favos. Também disse que a palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples, fazendo-o mais sábio do que os seus mestres. Por tudo isso, nós só temos a louvar ao Senhor, louvar a Deus, pela oportunidade que temos de ter em nossas mãos a palavra do Senhor nosso Deus. Deixa eu abrir esse parêntese para falar um pouquinho sobre a importância de termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Mas a lição que vamos estudar hoje, ela vai tratar sobre a parábola de dois servos. Um servo bom e fiel e um servo mau e negligente. A leitura bíblica em classe, onde nós vamos estudar sobre isso, está em Mateus, no capítulo 24, versículos 45 a 51, de onde o comentador ele extrai o conteúdo dessa lição. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar a respeito da necessidade da vigilância espiritual. E ao longo da nossa lição nós vamos falar sobre a parábola dos dois servos, como que se interpreta essa parábola, em um segundo momento reafirmar a necessidade da vigilância espiritual e, por fim, valorizar o exercício do discernimento. Antes de prosseguir com o nosso conteúdo, com a nossa explanação da lição de número 10, eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Meu muito obrigado, que Deus continue abençoando você e a sua casa. Obrigado por ter deixado aí também o seu joinha, obrigado pelos comentários, obrigado por estar acompanhando aí diariamente o nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, o canal Mensagem de Fé e Esperança. Não deixe de comentar também e deixar o like. Isso enobrece muito o nosso canal para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Mateus, no capítulo 26, e o versículo 41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa verdade prática diz: mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. Não é mesmo uma pessoa que vive em oração, se essa pessoa não praticar o exercício da vigilância, do discernimento espiritual, certamente cairá em tentação. Se não vigiarmos, certamente cairemos em tentação.
Por isso o nosso Senhor Jesus, ele é enfático quando diz: vigiai e orai, para que não entreis, ou para que não caiais em tentação. No nosso primeiro ponto aí, interpretação, da parábola dos dois servos. Eu já falei que a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, no capítulo 25, versículos do 45 melhor, até o 51. E o primeiro ponto aí, interpretação da parábola dos dois servos. O servo bom e fiel, o primeiro item. Jesus fala de dois tipos de servo. Um servo bom e fiel e um servo mau e negligente. Nessa parábola nós vamos observar que o servo bom, ele é gratificado, ele é recompensado. Ele era um servo da casa, que não exercia influência sobre outros servos. Ele é um servo, digamos assim, um servo comum. Mas por ser fiel, pelo exercício da sua fidelidade, a Bíblia diz que o seu Senhor o colocou como administrador da casa, ou como mordomo da casa, como oicônomo, aquele que administra a mordomia, os bens do seu Senhor. A parábola diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor vier, o achar servindo assim. Servindo assim como? Servindo bem, servindo com qualidade. É bom que se diga que não é interessante apenas servir, tem que servir bem, Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Não basta servir, precisa servir bem, precisa servir com excelência. No segundo item aí, o mau servo. A parábola não apenas ilustra o perfil do servo fiel e prudente, pois mostra que quão antiético um servo pode ser quando colocado em posição superior à dos seus serviçais. O segundo servo, ele é um servo que já era um administrador da casa, um servo que tinha conservos, que tinha servos ao seu dispor, um servo que eu chamo de servo de colarinho branco. A palavra servo aqui é doulos, que significa escravo. Tanto aquele que é um escravo comum, que não tem privilégios, ele é um doulos, ele é um escravo, como aquele que possui privilégios, ele também é um escravo. Ele não deixa de ser servo porque adquiriu uma função superior. O que acontece é que esse servo que adquiriu uma função superior, agora ele tem alguém ao seu comando, ele tem alguém ao seu serviço, ao seu dispor. E a Bíblia diz que esse segundo servo, ao alcançar essa situação de comando, a Bíblia diz que ele começa a espancar aqueles que estão ao seu serviço. Diz aqui, porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, espancar. Há pessoas que, quando colocadas em situação superior, eles se acham melhores do que os outros. Eles acham que pode agora humilhar aquele que está ao seu serviço. O que não sabem é que a roda gira. Quem está acima hoje, amanhã pode estar abaixo. Quem está em uma situação superior hoje, amanhã pode estar em uma situação inferior. Mesmo se não for por esse ângulo, por essa comparação da roda que gira a todo tempo,
né, aqueles que estão acima sempre têm que pensar no bem daquele que está abaixo. Né? Quem está em uma situação inferior precisa ser amado e respeitado. Ele já sofre por ser inferior. Ele já sofre por ser uma pessoa que está num patamar menor do que o seu chefe. Portanto, ele precisa ser amado e respeitado. Mas esse segundo servo, ele não apenas espanca os seus conservos, mas ele começa a comer e a beber, né, com os bêbados, com os ébrios. Ele se torna uma pessoa totalmente antiética. Ele se torna, esse segundo servo, se torna uma pessoa totalmente, né, contrária aos princípios, né, do pai de família, né, do fazendeiro, do dono da casa. Ele se torna uma pessoa totalmente alheia aos princípios, né, da casa aonde ele está inserido. Portanto, ele é um mau servo. Observamos que o primeiro servo, o servo fiel, né, e prudente, ele é recompensado. O segundo servo, ele é punido. Né? A recompensa para aqueles que servem ao Senhor com fidelidade. E a punição para aqueles que rejeitam, ignoram o serviço de Deus, né? Fazem a obra de Deus relaxadamente. Portanto, esse texto é um texto altamente escatológico, pois ele fala da vinda do Senhor Jesus, né? Quando Jesus voltar, né? Alguns serão recompensados na sua vinda, outros serão punidos na sua vinda. A vinda de Jesus trará alegria para muitos e tristeza para outros tantos. A vinda de Jesus trará benefício para muitos e trará dificuldade, desespero, tormento para outros tantos. É interessante notar que o servo fiel é recompensado e o outro servo, ele é destinado, né, tendo a sua parte com os hipócritas. Os hipócritas, né, são aqueles que agem contrário à verdade, né, agem com falsidade. São pessoas que falam uma coisa, mas praticam outra. Né, sabem o certo, mas praticam o errado. Esses hipócritas, o seu destino será o lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente, onde haverá tormento dia e noite. Você sabe o que é ranger de dente? Você já teve uma dor de dente? Você já passou, né, por um tormento uma noite inteira com o dente inflamado, né, quando uma obturação caiu? Né? Você já passou uma noite inteira sofrendo porque você tem um problema no dente e não tem dentista aquela hora da noite, você precisa esperar o outro dia? Você já sofreu assim? O inferno, o lago de fogo, onde serão lançados os hipócritas, onde serão lançadas as pessoas que comem e bebem com os bêbados. E aqui, come e bebe com os bêbados é um sinal de dissolução, de vida, né, dissoluta. Esse lugar onde serão lançados esses hipócritas será assim e um pouco pior. Diz a palavra de Deus que ali é onde o fogo não apaga e o bicho não morre. É um lugar de tormento eterno retratado na palavra de Deus, o nosso Senhor. No nosso terceiro item, aqui ele vai falar sobre o destino escatológico, que é o que nós já vemos falando, né? Já vemos falando ao longo aí, né, desse segundo item, né, já fazendo aí essa amarração, né, do texto, né, por assim dizer. O discurso em que o Senhor Jesus fala sobre esses dois servos é claramente escatológico e tem como objetivo advertir os seus ouvintes da necessidade de viver de forma vigilante e prudente enquanto se aguarda o retorno do Senhor Jesus. Algumas pessoas, né, por achar que a vinda do Senhor vai demorar, age de forma, né, que age como se o Senhor nunca fosse voltar, né? Pessoas que vivem uma vida
como se não houvesse eternidade. Né? Pessoas que vivem como se a vida aqui fosse a única vida que existe. Alguns chegam a dizer que o inferno é aqui mesmo. Alguns chegam a dizer que aqui se faz, aqui se paga. Lê do engano. Aqui se paga, aqui se faz, mas se paga na eternidade. É bem verdade que alguns dos nossos atos, alguma das coisas que nós praticamos, aqui mesmo nós já sofremos por ela. Uma pessoa que fuma a vida toda, por exemplo, ela já é destruída pela nicotina. Aqui mesmo a nicotina já come o seu pulmão, né, o seu fígado, né, já corrói, já causa câncer. Mas o destino da alma não é assim que se paga. Né? Não se paga por ser comido pelo câncer ou por outra doença. O destino da alma será um destino eterno, onde a Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dente, ou seja, sofrimento eterno. Então aqui fala sobre o destino escatológico, enquanto que para os salvos, o destino escatológico é ser promovido, né, para a vida eterna. Né? Aquele que serviu bem, né, como um servo fiel, receberá no dia final a seguinte palavra, né, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor, porque sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei. Que grande maravilha ouvir do Senhor Jesus o bem-vindo. Que grande maravilha ouvir do Senhor Jesus essa proposta de recompensa eterna. Que o Senhor Jesus nos abençoe para que não hajamos jamais como um servo mau e infiel, como um servo mau e negligente, mas que hajamos sempre como servo bom e prudente. No segundo ponto aí, um chamado à vigilância. No primeiro item, né, vigilância, né? O ensino sobre vigilância é constante no ministério de Jesus. Né? Mexe e vira, como nós costumamos dizer. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras o Senhor Jesus nos alertando para a vigilância. Estais, pois, apercebidos, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai e orai, né, para que não entreis em tentação. Algumas vezes acrescenta ainda uma terceira expressão: olhai, vigiai e orai. Né? A vigilância faz parte do contexto sagrado, né, do começo ao fim. Né? O destaque à vigilância nessa parábola se manifesta como sendo o exercício correto da mordomia. Portanto, nós observamos que a vigilância é o exercício correto da mordomia. Né? Quando nós vigiamos, nós ficamos apercebidos para fazer a obra de Deus como ela precisa ser feita. Continuando aqui, ou seja, o homem vigilante pratica a administração responsável do que recebeu do seu Senhor, sabendo que está lidando com o que não é seu e que em brevemente terá que prestar contas. Né? Tudo que nós recebemos do Senhor, os nossos dons, os talentos que recebemos, um dia haveremos de prestar conta. Haja vista a parábola dos talentos. Nós vamos estudar, né, sobre a parábola dos talentos em uma próxima lição, onde observaremos detalhadamente sobre a parábola dos talentos. Mas já é bom que se adiante que tudo que nós recebemos não é nosso. Nós recebemos para trabalhar como mordomo. Nós trabalhamos com o dinheiro dos outros. É como o bancário, né, que trabalha com o dinheiro do outro. Como o funcionário público que trabalha com os bens, como já disse, com os bens públicos. O administrador dos bens públicos que trabalha com algo que não é seu, mas que haverá um dia de prestar contas. O segundo item, né, desse segundo ponto diz: ninguém sabe o dia. E aqui, né, Jesus disse que nem mesmo o Filho, nem os anjos sabem o dia, né, da volta, mas unicamente meu Pai
disse Jesus. É bem verdade que hoje Jesus sabe, né, do dia da sua volta. Quando ele fala que nem mesmo o Filho, nem os anjos, ninguém sabia, né, somente o Pai. Ele estava num contexto de humanidade e ele, como homem, não sabia todas as coisas. Jesus, como homem, não sabe todas as coisas, não sabia todas as coisas. Como Deus, Jesus sabe todas as coisas, mas como homem, não. Seja como for, o bem da verdade é que nós, os humanos, nós não sabemos que dia Jesus voltará. Pode ser que, para mim, Jesus volte ainda hoje, ainda nesse dia, ou nesse mês, Jesus volte para mim, né? Pode voltar para coletivo, né, para arrebatar a igreja, mas pode voltar só para mim, né, com o advento da minha morte ou da sua. Ninguém sabe a que dia Jesus voltará. Por isso nós precisamos estar preparados para a qualquer momento, né, ouvirmos o toque da trombeta, ou para qualquer momento sermos recolhidos para prestarmos conta com o Senhor da casa, com o dono da casa. Por isso Jesus disse, né, que precisamos estar preparados a qualquer momento para a volta de Cristo. Isto é parte da responsabilidade básica do discípulo autêntico, né? Estar preparado é parte da responsabilidade básica, né, do verdadeiro seguidor de Cristo. Terceiro e último ponto vai falar aí sobre vivendo com discernimento. O primeiro item, vivendo uma vida dissoluta. É o que ocorre com esse segundo servo. Ele vive como se não houvesse eternidade. Ele espanca os seus servos, ele come e bebe com os bêbados, né? Ele entra numa vida desregrada, né? Como se a vida fosse apenas o aqui e o agora, né? Como se o seu Senhor nunca fosse voltar, como se ele tivesse passado a ser o dono da casa. E isso jamais ocorrerá conosco. Nós sempre seremos servos. Nós nunca passaremos a ser o dono da casa. Poderemos passar sim, ser administrador da casa. E nós já passamos. Inclusive o apóstolo Paulo diz que cada um considere como dispenseiros de Cristo, né? Dispenseiros de Deus, dos mistérios de Deus, né? Você sabe o que é ser dispenseiros dos mistérios de Deus? Isso significa que nós somos ministros de Deus para os bens dos bens eternos. Nós lidamos com bens eternos, cura divina, milagres, salvação, batismo no Espírito Santo. Paulo está dizendo que nós lidamos, nós tomamos conta de bens eternos. É por isso que no nome de Jesus nós podemos curar alguém. É por isso que no nome de Jesus nós podemos profetizar. É por isso que no nome de Jesus nós podemos proferir bênçãos para a vida de alguém. Porque nós somos dispenseiros, ou seja, nós somos mordomos dos bens eternos de Deus. E no segundo item aí vai falar sobre uma vida santa. Desde o tempo de Moisés, o povo de Deus é exortado a viver em santidade. Né? Disse o Senhor através de Moisés, né? Diga ao povo de Israel que santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Nós somos exortados a viver uma vida de santidade. E por fim aqui, administradores dos bens, administrando os bens. Como já disse, nós nos tornamos dispenseiros de Deus, dispenseiros dos mistérios de Cristo, dispenseiro de bens eternos, né, de coisas, né, que estão fora do controle, né, humano, né, estão fora, né, do âmbito, né, da humanidade. Nós lidamos com tesouros espirituais. Portanto, precisamos agir como o primeiro servo. O servo bom e prudente, né, que estando, né, sob o comando de bens espirituais, ele dá sustento à sua casa, à casa do seu Senhor, a seu tempo.
A seu tempo, ele age abençoando aqueles que estão, né, sob o seu comando, né, que estão debaixo das suas ordens, né, debaixo do seu poderio. Eu e você fomos chamados por Deus para ser dispenseiro dos bens espirituais. Tem muita gente que de nós necessita. Tem muitas pessoas que precisam do cuidado espiritual, do alimento espiritual, do sustento espiritual. Tem muita gente que precisa de uma palavra, que precisa de um abraço, que precisa de uma mensagem de Deus. E eu e você temos essa palavra. Eu e você somos esse servo que podemos fazer alguma coisa. Portanto, que hajamos como servo fiel e prudente. E nunca, né, jamais, como servo mau e negligente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Se essa palavra edificou o seu coração, se essa palavra edificou a sua vida, compartilhe com outros, para que outros também possam ser alcançados pela palavra do Senhor nosso Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.